Hoje eu vim conversar sobre uma situação muito desafiadora na maternidade. E eu acho que toda mamãe já passou por isso. E se você ainda não é mamãe, provavelmente você vai passar. E a gente vai começar falando lá do início, quando você vai ter o neném, né? Que é o quê? O que ninguém te conta sobre o que é viver essa maternidade em conjunto, né? Que é não só você, porque você vira mãe, mas alguém vai virar avó, alguém vai virar tio, alguém vai virar primo, alguém vai virar irmão quando você tem mais de um. Então, como que é conviver? Como que é colocar no mundo um novo ser que vai ter que vir com todos os outros, né? Com todas essas outras pessoas na sua vida. Então, quando você tem um filho, automaticamente você vai ter outras pessoas que não são do seu núcleo familiar que vão estar ali se intrometendo na criação daquela criança, com opiniões, com questões, com maneiras de viver, né? E você, mãezinha, você mesmo tendo ali toda a seu jogo de cintura e as suas opiniões, você sim, para não se sentir mal, porque você quer ser amada, que você não quer se sentir a pior pessoa do mundo, você vai ter que fazer caras, bocas e você vai ter que ouvir muitas vezes coisas que você não quer. Mas eu acho que o pior nem é essa parte de ouvir. Muita gente fala sobre isso, posso até falar também depois, mas eu acho que para mim o pior de tudo é ter que conviver, né? É ter que dividir, muitas das vezes, aquilo ali com outras pessoas no dia a dia. Então, vou começar dando o primeiro exemplo. Você acabou de parir e as pessoas querem visitar o seu filho, querem ver o seu filho. E aí que vem um ponto muito importante. Você é mãe, tem o pai, mas como eu disse, aquela criança tem outros familiares. E as pessoas querem ir na sua casa, querem ver o seu filho no momento que aquela criança nasce. E qual que é o problema disso? Nenhum problema. Só que muitas das vezes você é imatura com aquela situação, você não sabe como lidar, você está passando por várias situações novas para você. Muitas das vezes você sai da sua rotina, fica nervosa, não sabe como conduzir aquilo tudo, que para você é tudo muito novo. E pior, é um momento que você precisa de auxílio. Imagina, visita pessoas dentro da sua casa, você amamentando, peito para fora, não tá no seu melhor momento, tá estressada, tá num momento delicado e muitas das vezes você precisa lidar com essas pessoas. Visitas. Recém-nascido, no meu caso, recém-nascido de risco, onde a criança não podia pegar não era qualquer pessoa que podia estar ali com ele, porque ele era muito menor, né? Porque ele foi de risco, baixo peso, PIG, você imagina. E como que você lida com isso? Como que você pode lidar com essas situações? E esse vídeo é para falar um pouco sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês do que eu vivi, tá? Então, o primeiro exemplo do que eu vivi foi essa questão. Quando eu tive a minha filha, um familiar, só pra vocês entenderem, eu não moro aonde eu nasci, né? Minha família é do interior do Rio, toda a minha família. Então eu tenho muitos familiares que não moram próximos de mim. Então, para eles verem a minha filha, eles precisam vir para cá e ficar dentro da minha casa. Então, um familiar, né, veio para minha casa, ficou dentro da minha casa, instalado por vários dias para poder ver e estar com a minha filha. Isso foi um transtorno para mim. Por quê? Porque essa pessoa era uma pessoa que não era tão chegada assim, por exemplo, a minha mãe, que era a pessoa que mais me auxiliava. Então, quando essa pessoa veio, automaticamente eu precisei receber essa pessoa e cozinhar para essa pessoa, fazer as coisas para essa pessoa. Imagina, eu tinha acabado de fazer uma cesárea, com uma criança pequena, sem dormir, foi assim, bem nos primeiros dias, assim, minha filha era muito pequena, estava extremamente estressada e tive que receber uma visita na minha casa, e não foi uma visita que veio e foi embora. Então já digo pra vocês, daí, acabou que eu tive que fazer eu rompi com essa pessoa, tipo, eu acabei brigando com essa pessoa futuramente, de tão estressante e insuportável que foi aquela situação.
Então, às vezes, é muito mais fácil e proveitoso você dizer não. Por mais que você seja uma pessoa que vai se sentir mal, nossa, eu sou egoísta, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Gente, é muito melhor você dar um não e manter aquela pessoa do que você simplesmente depois precisar realmente romper com tudo, porque você não sabe como conduzir. Então, eu acho que o primeiro conselho que eu posso dar para vocês é, por uma situação que eu realmente vivi. Você tá tendo um filho? Coloque limites, mas bem no início, sabe? Mostre para as pessoas o que você aceita e o que você não aceita. E não faça isso se sentindo culpado. Por quê? Porque você está dentro do seu direito. Você está vivendo um momento com o seu filho que é seu e dele. Então, acho que você tem que fazer isso sim. Você não vai ser a pior pessoa do mundo. Você não vai ser insuportável. Nossa, que tipo de mulher que eu me casei. Nossa, que monstro. Gente, tá tudo bem também. Você, depois que vira mãe, você tem que entender que a primeira coisa que você tem que pensar é no seu filho. No bem-estar dele. Se você estiver estressada, se você não estiver no seu melhor momento, como é que você vai dar o seu melhor para aquela criança? Você não vai, na verdade, você vai dar o seu pior. Então, hoje em dia eu consigo enxergar isso claramente. O meu melhor é pro meu filho. E para eu estar melhor, muitas das vezes eu vou ser um monstro para alguém. E eu não tô nem aí mais, sabe? Demorei muito tempo para entender isso. Então, às vezes, ser um monstro para algumas pessoas é o melhor que você pode fazer para os seus filhos. Outra questão. Muitas pessoas vão dizer pra você que querem ver o seu filho, mas elas não querem. Sabe por que elas não querem? Porque elas nunca ligaram, elas nunca quiseram saber. Se a gente for falar, por exemplo, de quando você estava grávida, nunca te ajudou com nada, nunca te procurou, nunca perguntou se estava bem, se sua pressão estava boa, como que você estava na sua gravidez. E não é quando vai nascer que a pessoa do nada se preocupa, sabe? Não é do nada que ela nasceu um amor. Às vezes nem você como mãe nasceu amor, às vezes demora um pouco para você se conectar ali. Como que essa pessoa, aí ela vai dizer, ai, tô com tanta vontade de, eu queria ver as crianças. Queria ver as crianças aonde? Aonde que você quer ver as crianças? Na sua casa? Me convida para ir na sua casa. Ah, eu quero ver as crianças na sua casa. Você vai vir aqui fazer a comida? Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Então, se eu tenho 2 filhos, entende que eu tenho uma rotina com as crianças? Muitas das vezes eu não tenho ninguém para me auxiliar, sou eu que tenho que ir para a cozinha. Você vai me ajudar com o quê? Você vai vir lavar uma louça? Porque se você quer ver meus filhos, não pode ser conveniente só para você. E para os meus filhos, né? Porque eu vou ter menos tempo com eles. Será que eu quero que você venha ver meus filhos? Olha, eu vou ter que cozinhar para você, eu vou ter que lavar para você. E nesse momento eu vou estar com os meus filhos? Será que é legal você vir ver meus filhos? Por que não me convida para ir na sua casa? Para você ver meus filhos? É isso que eu estou falando. Muitas das vezes, as pessoas querem o que é conveniente para elas. E com aquilo de que eu acho que falando que quero ver seu filho, eu demonstro algum tipo de amor, na verdade você está demonstrando amor nenhum. Você está pensando só em você e em invadir um espaço que às vezes está completo. Então, se você não pode vir me auxiliar com os meus filhos, não venha. Se você quer ver meus filhos, organize isso, faça um convite. Porque é isso, sabe? Não tô nem dizendo quando a criança nasce, porque às vezes você ir visitar não faz muito sentido a pessoa. Mas quando tá maior também. Porque você, tendo as crianças, às vezes vai acontecer de um familiar, por exemplo, do nada te ligar dizendo que quer ver seus filhos. Ai, tenho que ver as crianças. E é sempre conveniente que seja na sua casa, imagina. Que já tem que cuidar de tudo, já tem bastante coisa para fazer. E você ainda precisa receber as pessoas. E eu acho que tá aí o ponto crucial. Pensa bem quem que você vai realmente receber para ver seus filhos. É alguém que é rede de apoio para você? Naquele momento que tava você e seus filhos sem ninguém para te auxiliar, no meu caso, quando eu tive meu filho, eu precisei ficar com ele internado, né, na UTI neonatal durante um bom tempo. Eu tinha uma filha e essa filha precisava de atenção, precisava que outras pessoas viessem ver, viessem visitar. Foi um momento difícil para ela, que ela perdeu ali a mãe e o pai, muitas das vezes a gente não poderia estar perto. Cadê esse familiar? Onde estava esse familiar?
que não podia dar um auxílio, não podia chamar ou não podia ir visitar, não podia dar um pouco dele. Gente, quem não é rede de apoio para você e para os seus filhos, não pode vir para dentro da sua casa te dar mais trabalho. Pensa nisso. Ah, mas é uma pessoa extremamente importante para o meu marido, é uma pessoa extremamente importante para o meu filho. Será que é importante para o seu filho? Ela se posicionou como importante para o seu filho? Ou ela só se posicionou e só esteve quando era conveniente? Num aniversário, que tinha bolo, que tinha outras coisas, quando ela precisava demonstrar que ela estava ali, mas ela estava ali de verdade? Ela liga, ela quer saber, ela sabe quando seu filho passa mal, ela sabe quantos dias de febre o seu filho teve da última vez. Então, o discurso de estou indo a ir para ver a pessoa, os seus filhos, quero estar com as crianças. Gente, nem todo mundo quer estar com a criança, entende? E isso às vezes é só uma desculpa para invadir o seu espaço, para tirar o que é seu dos seus filhos. Afinal de contas, quem vai bancar isso tudo? Então, eu não tô nem aqui falando em questões materiais e pode até parecer um pouco grosso o que eu tô passando e às vezes muito exagerado, gente, mas é isso. Viver a maternidade é isso sim. Você não é mãe apenas da criança. A criança, como eu disse, ela tem uma tribo, né? Ela tem outras pessoas ao redor. E essas outras pessoas é muito complicado você lidar, é muito complicado você colocar limites. Enquanto antes você pensar em você e nos seus filhos, antes você consegue lidar com essas pessoas. Não é que você não vai ter família, não é que você não vai receber as pessoas, mas entenda que se tá ruim para você, se vai ser ruim para você e para os seus filhos, vai tirar você ali daquela zona de conforto, pensa se nem a zona de conforto, né? Mas vai tirar você ali daquele momento, do normal da sua rotina. Será que vale? Será que vale receber? Eu, por exemplo, hoje em dia, se eu tivesse outro filho, que não é o caso, mas muitas das coisas que aconteceram com o Antônio já foi bem melhor. Eu já coloquei totalmente limite. As pessoas que eu recebi na minha casa, porque ele foi prematuro, foi realmente apenas um núcleo muito mais próximo. Eu não deixei ninguém realmente ir visitar. Eu realmente proibi, não quero, não posso. Ele é um recém-nascido de risco, então não vou receber. E as pessoas, assim, eu senti que as pessoas respeitaram bastante. Esperaram ali ele ter realmente ficar um pouquinho maior para poder chegar, né, e ir lá na minha casa. Então eu acho que é isso, sabe? Às vezes é importante que você limite sim, que você seja chata sim. Pensa em você e nos seus filhos. Pensa no seu filho. E tudo bem ser monstro, tudo bem. Eu acho que é normal, sabe? Porque você vai ser muito bom e você vai ser a melhor mãe, muitas das vezes, que você pode ser para o seu filho, porque você está preservando a saúde, preservando a sua saúde mental. E é isso. Quem não pode vir para auxiliar você, não precisa vir também para tirar. E aqui, gente, eu tô falando de um assunto muito real, que não aconteceu só quando eu tive. É um assunto que vive vindo na minha porta. Então, assim, é sobre isso. Eu acho que limite é muito importante e você sempre tem que dar prioridade para sua família, para os seus filhos e para, como eu disse, para você também, tá bom? Esse foi o meu vídeo, queria saber de vocês, quero que vocês coloquem aqui nos comentários se isso acontece com vocês também, como que é aí na casa de vocês, como é a questão de toda essa tribo, né, todas essas pessoas que também são família dos seus filhos, como é que vocês lidam com isso? Como é que é, uma coisa que é importante também, né, nesse assunto, é a questão dos comentários. Como é que é os comentários? Sabe? As comparações, né? Do tipo, porque eu fiz desse jeito, porque fulano fez desse jeito, porque... Como se as pessoas tivessem filhos perfeitos. Gente, é isso que eu queria, sabe? Uma pessoa para comparar sua maternidade, ela deveria... Primeira coisa, olhar para os filhos dela, né? Ou para os netos dela, ou para qualquer que seja, qualquer pessoa que ela está comparando com você. São melhores do que seus filhos.
entende? Quem é ela para comparar sua maternidade? Eu acho que é tão individual. Se a gente não tem ser humanos perfeitos, ninguém pode comparar, ninguém pode vir falar para você de que maneira você tem que fazer. E outra coisa, ser humano, ele é único. Então você não tem como lidar com uma criança igual você lida com a outra. Eu tenho 2 crianças, uma é de um jeito, outra é de outro. Então esse é todo o assunto que eu queria conversar com vocês em relação a isso, né? Essas pessoas de fora, como é difícil e como que é desafiador lidar com essas pessoas que invadem, sabe? Que mentem, às vezes para conseguir o que querem, usam as crianças. Gente, se tem tudo isso. E é isso, queria ver de vocês, se vocês também passam por essas situações, o que vocês acharam do vídeo. Deixa aqui nos comentários pra mim e até o próximo vídeo.